Funcionalmente, né? Sabe escrever o nome, mas não sabe ler uma notícia de jornal e não entende, né? 74% da população brasileira são analfabetos funcionais, é isso que está me dizendo, né? A cada 100 pessoas, 74 lê e não entende. Eu sempre fiquei chocado com isso. Eu uso 70 às vezes na sala de aula para falar com a galera, para dar uma amenizada nos 4%, mas é realmente algo que mexe comigo, cara. Né? Que a pessoa não é um ser humano ainda completo quando ela ainda não sabe ler, né? Porque se ela não sabe ler, cara, quer dizer que ela perdeu tantas horas de imaginação na vida dela, tantos processos mentais. Então realmente é assustadora essa informação, cara. Assustadora. Que bom que tu está refletindo sobre isso. Isso me dava tranquilidade para saber que eu não ia ser um morto de fome, mas me dava preocupação para ver que a minha nação, comparada com outras nações do mundo, né, está muito atrás. Bacana, bacana a colocação. Galerinha, fiquei bem feliz de ver muita gente acertando a questão 4 sem fazer esforço. Eu te confesso que, via de regra, quando eu trabalho esse tipo de questãozinha, muita gente já fica brava, já chia um pouco. Ah, professora, chatinha aquela. E eu vi a galera encarando a questão com bom humor aí, com tranquilidade. Pega a água fria, pega a saúde, pega a água quente e vamos fazer o... Que macete. Por que eu sei que é que macete? Porque se eu misturar água a 30 graus com água a 90 graus, pode nascer cubinho de gelo ali, brotar cubinho de gelo? Não, efeito paranormal, vai pra igreja. Pode ferver, começar a borbulhar? Não, efeito paranormal, né? Chama um exorcista. Agora, como esse tipo de coisa não existe, nós sabemos que quando tu misturar água quente com água fria, vai dar uma temperatura que a água ainda está líquida, ou seja, haverá apenas variação de temperatura. Não vai ocorrer mudança de estado físico. Então esquece o que moleza e faz que macete tanto na água fria quanto na água quente. Massa de água fria. 20. Czinho da água líquida. 1. Temperatura final. Eu não sei, não vou chutar, vou dizer que é TF. Menos 30 porque a água fria estava inicialmente a 30. Que macete na água quente? Massa. 80. Czinho da água líquida. Variação de temperatura é a final, que eu não sei, menos 90. Pronto. Agora eu já tenho uma equação para água fria, uma equação para água quente. E já que eu pedi para desprezar as perdas de calor, tudo que a água quente perde vai para a água fria. Então eu posso usar o princípio das trocas de calor. Que princípio é esse? Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Lógico, quem é que está recebendo calor? Água fria. A água fria. Mesmo que tu erre nisso, tu acaba acertando no final. Copiei a equação. Quem perde então é a água quente. TF é 80 vezes 1 que multiplica TF menos 90. Igual a zero. Acabou a física, né, galera? Agora o professor de matemática resolve com vocês a continuação. 20 vezes 1? 20 vezes TF? 20 vezes menos 30? Menos 600. 80 vezes TF? 80 TF. E 80 vezes menos 90? Dá menos, né? 8 vezes 9? 72. Com 2 zerinhos. 7.200. Vamos somar letra com letra e número com número. E depois isolar a incógnita, a letrinha. 20 TF com 80 TF, 100 TF. Menos 600 com menos 7.200, menos 7.800. Menos passa para o outro lado, mais está multiplicando, passa, e é gol. TF igual a 7.800 sobre 100, TF igual a 78 graus Celsius. Engraçado, ficou bem mais próximo da água quente. Faz sentido? Faz. Tinha muito mais água quente, né? Então esse final aí, para ver se não deu um probleminha na matemática, é bom bater o olho e ver. Faz sentido a resposta? Para poder garantir entregar a provinha, né? Tá tranquilo até agora, galerinha? A última, então, na verdade, assim, ó, eu fiz só uma parte, mas vai ser tipo baseado em uma das questões que eu fiz com vocês, diagrama de fase, né? Um pouquinho mais completo. Eu só coloquei alguns itens para tu ver que perguntas eu posso fazer. Então vamos lá, vamos fazer parte do recorde mundial da menor somatória de todos os tempos. Somatória de um só, né? Na próxima parte do recorde, Júlio. Porque tu sabe, um grande campeão ele procura bater o recorde várias vezes, né? Aos poucos.
Deveria ter feito uma com 3 alternativas, né? Galerinha, olha só. Tu tinha que ter copiado o diagrama de maneira fidedigna para poder responder uma das questões, concorda comigo? Se não tivesse copiado bem bonitinho ali, ia se perder na número 2. Para o diagrama de fase abaixo, determine a soma de alternativas verdadeiras. Olhando para esse diagrama, já vem uma coisa na tua cabeça. O quê? É a maioria. A grande, imensa maioria das substâncias se comporta assim. Não é a exceção, não é a água, não é o ferro. Porque senão o chifrinho ali, que é a curva de... É a curva do sólido para o líquido, é a curva da fusão. Bruno me corrigiu, ele percebeu que na hora que eu estava corrigindo uma questão, eu chamei essa curva de curva da vaporização, e está errada, essa que é a da vaporização, né? Certo? Mas naquela questão eu relacionava a temperatura e pressão, e as duas curvas se comportam igual, né? Então acabou não alterando o raciocínio da questão, mas o aluno muito atenciosamente percebeu que eu tinha dado o nome errado. Essa curva é chamada de curva da sublimação, né, porque passa do sólido para o líquido gasoso. Essa aqui, curva da fusão, porque divide o sólido do líquido. E essa curva da vaporização, porque divide o líquido do gasoso. Nomes justos, né, as curvas têm. Nomes justos. Legal. 01. É o diagrama de uma substância que se dilata ao congelar. Quem do teu dia a dia que se dilata ao congelar? A água, o gelo, tu sabe disso, né? Da garrafa lá de água que fica deformada no congelador, ou alguma experiência que tu teve na tua vida que te lembra que o gelo dilata quando congela. Com certeza não é o diagrama da água, então é falso isso. Um absurdo. Falso. 02. Para a pressão P1 e temperatura T2, a substância está líquida. Pressão P1, deixa eu ver. Temperatura T2. Se encontraram bem naquela regiãozinha do líquido, né? Então está na fase líquida, verdade. Eu poderia te perguntar, né? Abaixo da pressão do ponto triplo, essa substância só pode sofrer sublimação. Abaixo daquela pressão, só existe sublimação para ela. Questões parecidas com a que nós discutimos, certo? Então não vai ter... aumentando a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Aumentando a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Deixa eu ver, para esta pressão P1, a temperatura de fusão é essa aqui, um pouquinho abaixo do T2, né? Se eu aumento a pressão, a pontilhada vai mais para a direita. Ó. Então, realmente, aumentando a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Se fosse uma substância anômala, seria o contrário, que a curva vai para o outro lado, né? É esse tipo de raciocínio que eu preciso. Vou passar a tua tarefinha, hein? Vou passar a tarefinha que vai ser uma teteia. Aliás, eu acabei de pegar o meu celular e digitei assim no celular. D Octávio RC, né, que é o nome do canal, vírgula, mudança, vírgula, temperatura, vírgula, estado. Ou seja, uma questão que envolve mudança de temperatura e mudança de estado físico. Vieram 3 vídeos. Vieram 3 vídeos. Provavelmente a correção dessa que a gente acabou de fazer, né, que envolve mudança de estado físico, mudança de temperatura. E um desses 3 vídeos, sem dúvida, foi aquela questão do João e da Maria. Porque quando eu fiz aquela troca de calor, né, do João e da Maria lá, do gelinho e tal, envolveu os dois. Então tu vê, só de eu colocar palavras relacionadas ao acontecimento, já vem o vídeo. Eu sempre faço esse teste, que é muito comum a galera reclamar que não acha o vídeo. Aí eu vejo, pô, será que não tá achando por quê? E outra, eu não fui no meu canal não, tá? Eu fui como um usuário qualquer do YouTube e fora do canal digitei o nome do canal, vírgula, espaço. O nome das coisas que eu queria na aula e aí me veio a aula. Acabou de vir aqui a aula. Beleza? Galerinha, ó a tua tarefinha então. Tarefinha. Somatório foi 0,2, né? E a tua tarefa. Extra. Mistura-se 80 gramas de água a 90 graus Celsius com 20 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Essa questão vai ser a questão desafio da prova. A questão que vale o
o 11º ponto da prova. Mistura-se 80 gramas de água a 90 graus Celsius com 20 gramas de gelo a menos de 5 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Curto e grosso. Qual é o Czinho da água líquida? 1. E do gelo? L de fusão. São os meus alunos. Ninja, muito obrigado. Muito obrigado. Saio feliz da aula. Já acabou a aula? Sim, acabou. Não acabou? Agora é a prova de hoje. Se não acabou, eu vou ser o mais feliz. Acabou, infelizmente acabou. Fala para